Eu posso, você pode, nós podemos! Bem-vindo ao Eu Posso Cast. É um projeto que vamos iniciar e a nossa primeira convidada nós chamamos a Lidy Cross, né? Lidiana Cross, que é maravilhosa, é uma pessoa que inspira muitas mulheres e que eu admiro muito pela sua capacidade, pela sua inteligência e ser uma empreendedora de muita luz e ser mentora de muitas mulheres. Então a gente quis começar assim com você, tá, Lidy? Logo porque você fez parte aqui também do nosso livro Em Mulheres que Inspiram. E seja muito bem-vinda. E eu acredito que vai ser muito valioso essa nossa conversa e vai inspirar. Eli, é uma honra, uma alegria, obrigada pelo convite, ser a primeira, então estou muito feliz de estarmos juntas aqui. Já estamos quase um ano no Clube Evoa, quantas coisas já fizemos juntas, já construíram em você, né, essa mulher dedicada, essa mulher que tem disciplina. Eu sempre falo para as nossas rainhas, a Eliane, ela pega uma coisa, ela tem disciplina, e isso faz totalmente a diferença no resultado de tudo que a gente faz na nossa vida. Então, uma honra, uma alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite, tomara que o que vamos falar aqui possa inspirar muitas mulheres. Sim, com certeza. Vamos começar um pouco com a sua trajetória. Eu sei que eu já escutei, né, no Clube Boa, e você começou com 12 anos, né, Lidy? Conte um pouquinho como foi que você começou, sempre quis empreender. Eu nasci com essa inquietude assim no coração. Às vezes eu não entendia que na época era uma inquietude, um impulso, digamos assim. Muitas pessoas achavam que era uma ansiedade. Mas desde muito cedo comecei a empreender. Eu pegava peças consignadas de roupas num armazém alemão, em Cerro Branco, uma colônia alemã que eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. E eu levava para minha professora e para minha diretora. Naquela época, com 12 anos de idade, eu não entendia que a minha vida toda eu ia trabalhar com essa mulher madura, essa mulher que está no mercado de trabalho, essa mulher que todos os dias aí se desafia. Então, que eu serviria essa mulher ao longo da minha vida, e hoje aqui estamos juntas no Clube Evoa, marca de moda. Então, todo momento da minha vida, toda a trajetória foi servir essa mulher, porque de repente, se fosse o dinheiro que uma adolescente quer ali para comprar as coisas dela, eu ia vender para minhas amigas. Mas não, eu pegava e ia direto com a professora e com a diretora da escola. Olha que bom. E aí, Lidy, nessa trajetória você foi para a Vértice, né? Criou uma marca. Como foi essa ideia? De onde surgiu essa inspiração para criar a marca Use Vértice, né? Use Vértice, isso agora está passando pelo... Pois é, mas começou ali, né? Como foi que você teve essa criatividade? Porque eu me lembro quando você veio, né? Você era minha cliente na imobiliária, começou com uma loja de sapatos, depois roupas. Sim, então depois dos 12 anos que eu comecei a vender ali, entender essa cliente, essa mulher. A minha tia, com 14 anos, já comecei a trabalhar para ela. Minha tia já tinha uma confecção no Rio Grande do Sul, numa cidade vizinha. Então, para estudar, para ir para uma escola melhor, para fazer aí outro nível, eu precisava mudar de cidade, porque uma colônia alemã com 5 mil habitantes só tinha ali o básico. Então, ela logo viu essa agilidade, digamos assim. Enfim, aí com 14 anos comecei ali a cuidar da loja dela. Ela já assinava um bolo de cheque naquela época. Hoje ainda usa, mas é muito pouco cheque, né? E ela não gostava de viajar. Você vai fazer as compras de todas as coisas, dos insumos. E aí eu ia para um ônibus em Santa Catarina, sozinha, viajava com um monte de cheque assinado, e lá eu ia comprando tudo que eu achasse interessante. E ela dizia, Lidy, quando você faz a coleção, vende tudo. Então você que vai fazer isso. E eu acabei assumindo. Depois vim para Santarém, ali mais ou menos para 17 para 18 anos, cheguei aqui em Santarém. Então eu falo que eu sou paragucha, gaúcha com paraense. Eu amo Pará, adoro demais, amo tudo daqui, amo as pessoas, a comida, tudo. Tô com a minha família toda aqui passando esses dias, essa semana, no sábado a gente retorna para São Paulo e estamos hospedados lá em Alter do Chão para aproveitar o máximo possível da nossa Amazônia.
Então, cheguei aqui em Santarém, comecei a fazer faculdade e quando o avião estava pousando, eu olhei para toda essa mata, para toda essa água e disse, meu Deus, que lugar é esse? Eu estou no paraíso? Isso aqui é uma terra muito abençoada, é uma terra muito próspera. E comecei a perceber que as mulheres usavam muitas joias, joias de ouro. Então, mulheres mais refinadas, elas queriam um brilhante, queriam um diamante, um negro, queriam ali uma esmeralda, um rubi. E aí eu falei, e não tinha no Ourives, né? O Ourives fazia as peças mais maciças, então eu comecei a entender esse público e trazer essas peças. Então trazia de fora essas peças e já comecei a trabalhar com joias de ouro. Comecei a fazer faculdade, só que naquela época não tinha Instagram, não tinha redes sociais, não tinha nada, eu não conhecia ninguém, tinha acabado de chegar. Então eu pagava um salário mínimo para uma colega de escola não, já da faculdade, ficar no banco da frente e ela ia dizendo, Lídia, aqui tem um salão, aqui tem uma clínica, aqui tem uma ginecologista, e as ginecologistas eram as minhas preferidas, a doutora Cristiane, a doutora Yara, elas entram na minha live e falam, Lídia, aquele anel de mais de 20 anos atrás, 25, 27 anos eu tenho ainda. Porque ali eu entendia, imagina uma menina de 18 anos não tinha problema nenhum, né, para ir toda hora, todo mês na ginecologista. E então eu atendia as pessoas que estavam ali no consultório, já eram minhas clientes potenciais, e depois eu entrava, era atendida, mas a médica nunca me via como uma vendedora que ia vender para ela, não, eu era cliente dela. Muito nova, né? Eu era cliente dela e ali depois eu abri o meu mostruário e ela já me via como cliente. Então eu fiquei sem carro nessa época, então eu alugava o carro e todo final de semana eu pagava a diária, era um Palio vermelho, que eu batia horrores de vezes, tive que pagar um monte de conserto. Lídia, é isso que eu quero assim inspirar. Muitas mulheres que ainda não são jovens, não tem nada ainda, e dizer sim que eu posso conseguir, como você começou ali, olha essa luta, e hoje essa mulher empreendedora, dona de lojas, de fábrica, mentora, então assim, jovem, né? Então que nós podemos sim, é só aproveitar esse tempo, sempre estudar, trabalhar bastante, né, Lídia? O que é que você falaria para essa jovem aí que pensa que está lá, acha que não tem futuro, que eu tenho certeza que tem, é só querer sonhar e colocar o eu posso, né? E a gente tem, às vezes, cria, ainda mais agora, a ilusão com as redes sociais, que tudo vai ser muito fácil, que a vida do outro é muito melhor, que a pessoa consegue com muito mais facilidade, mas você não sabe por trás o que está acontecendo e se realmente aquilo é real ou se não é. Mas, independente disso, a gente precisa olhar para frente com o que Deus nos deu, quais foram as ferramentas que Ele nos deu. E aí sim, porque o propósito de todo mundo é a mesma coisa, que é servir. Então não tem outra coisa nessa terra que a gente não faça que não seja servir. Então o propósito, mas qual é o seu objetivo com isso? Então o meu objetivo ali sempre foi servir essas mulheres maduras, essas mulheres que estavam ali no mercado de trabalho, que tinham um ritmo mais acelerado, que precisavam ser cuidadas. Então eu acredito nisso, e pode ter certeza que quando você tá assim, meu Deus, não vai dar mais, eu não aguento mais, estou no meu limite, pode ter certeza que já tá um próximo passo ali para dar muito certo. Então é nesse momento que você está dando muito certo. Se você desistir naquele momento, você não vai atravessar a barreira para o próximo nível, né? Que nem você aqui, dona de uma construtora, de um condomínio, eu tenho certeza que você já conseguiu chegar na casa ali de muitos bilhões, digamos assim, mas às vezes você quer o próximo, e você tem um conhecimento ali, esse valor eu já consegui fazer, mas agora eu quero chegar nesse valor, o que eu preciso? Então é um conhecimento ali que a gente precisa investir, é alguém que a gente precisa buscar. Essa pessoa chegou onde eu quero, então deixa eu comprar o conhecimento dessa pessoa, porque é quase impossível realmente você chegar num lugar que você gostaria só com aquelas suas ferramentas. Pro próximo vai chegar no limite, vai ter um limite de crescimento, mas o próximo precisa, né, um livro, eu preciso ter inspiração. Hoje tem tantas pessoas boas fazendo aí conteúdo na internet que você consegue ter acesso às mentorias. Imagina, né, na nossa época empreendendo esse mentor, né? E hoje a mentoria é muito importante. Sim. Me fala um pouquinho como foi que você quis e teve esse passo para ser mentora. Inclusive você é minha mentora, né? E agregou muito no nossa empresa aqui, com conhecimento, porque eu acho que a gente tem que investir nisso, sabe, Lídia? Por isso que eu faço isso de coração, porque eu sei que com o seu conhecimento você já abriu a minha mente para muita coisa e vai abrir mais. Então nós precisamos sim de mentoras.
Fale um pouquinho assim, como foi que você entrou nisso, o que é que você está, com a sua mentoria, o seu principal objetivo? Primeiro, tem muitas pessoas que às vezes acham assim, nossa, mais uma mentoria, ou não acredito. O que acontece, principalmente com a cabeça do brasileiro lá, americano, já pensa diferente, né? Com coach, quase todas as pessoas bem-sucedidas nos Estados Unidos têm um coach. Então, e no Brasil ainda, agora abriu muito, né? Eu vejo muitas pessoas até aqui de Santarém, lá em São Paulo, fazendo as mentorias, e isso é louvável, né? Mas se você tem um conhecimento e sabe que aquele conhecimento que você já passou, coisas que você já fez, que nem eu já tive uma grande quebra financeira, fui abrir a loja em Manaus ali, foi a minha primeira, assim, com 20 anos de idade. É isso que eu queria saber, qual foi a sua pior fase da vida e como você reagiu, o que é que você vai inspirar outras mulheres com o que aconteceu, né, nessa época de dificuldade. Quando a gente não passou por aquilo, parece que é o fim do mundo. Mas aí depois a gente vê assim, nossa, como foi necessário passar por isso, porque hoje eu consigo falar para as minhas mentoradas, faz isso, vai por esse caminho, isso não é o fim do mundo. Hoje as pessoas estão usando tantas coisas, jogando em jogos de bet aí, deixando o seu dinheiro que trabalha tanto, tantas fugas emocionais, a comida também, aí a pessoa se joga na comida para ter esse prazer imediato, né, com carboidrato aí super fácil, só ir lá no mercado e comprar. Então, assim, tantas fugas, e são fugas que a pessoa vai, por estar passando um desafio, mas quando a gente vê isso já passou, é muito mais fácil e é um egoísmo a gente não falar para a pessoa, ó, vai por esse caminho, calma, não é o fim do mundo, aconteceu isso, para você te fortalecer nesse lado, faz isso, chama essa pessoa, é uma pessoa assim que tem esse conhecimento, consegue resolver esse problema, né? Na época ali eu fiz um contrato super leonino com um shopping, então eu pensava assim, eu garanto trabalhar, então eu vou conseguir pagar todas as despesas e vai dar certo. E não pensava que às vezes, né, a pessoa não estava certo aquele contrato ali que eu assinei de contratar um advogado, um especialista em fazer e olhar contrato de shopping, né, porque shopping até hoje é muito desafiante ainda ter, porque é um grande sócio ali no seu negócio. Então hoje, para poder orientar as minhas mentoradas, eu falo como foi necessário passar por isso. Às vezes por muito menos a pessoa está no sofrimento e diz, não é por aqui. Vamos colocar as coisas certas, as prateleiras certas, assim como a gente tem que ter com nossos amigos, com nossos negócios, cada um na sua prateleira. Eu vejo que as pessoas se ferem muito ali, porque elas confundem as coisas, né? A gente tem amigos estratégicos, a gente tem amigos de infância. Eu não vou falar para meus amigos de infância que de repente tem uma outra realidade, né, que eu busquei na minha vida, quanto eu tenho na minha conta bancária. Não tem, não, né? As pessoas não vão entender. Isso vai gerar às vezes uma inveja. E você, nossa, a pessoa está com inveja de mim. Não, você que confundiu. Eu quero amigo de infância, você vai falar daquele momento, daquele tempo, né? Agora, esse aqui é minha amiga estratégica, essa aqui é minha amiga de negócio. Então, eu consigo falar com clareza. E a gente vai confundindo os papéis. Todo o tempo vai confundindo os papéis familiares, né? Então a gente tem essa clareza de colocar cada um na sua prateleira, a gente não compra problema. E isso é qualidade de rainha, né? Eu acho assim, quando a mulher, como eu lhe falei, né? Há muito tempo eu era a heroína, eu era a Mulher Maravilha. E aí, graças a Deus, no Clube Boa com você, eu vi essa questão de rainha. Eu disse, não, chega. Eu acho que a gente tem um momento que a gente tem que parar e parar. Ei, eu não sou rainha, eu não sou heroína, eu não quero ser herói, porque a heroína, ela chega toda ferida, né? Chega sem as unhas, sem os dedos, arranhada, porque é aquela guerra, aquela batalha. E chega um momento que não, tem que ser rainha, tem que se posicionar. Eu já cheguei aonde eu quero chegar e agora eu sou uma rainha, então não é mais para mim viver nessa luta de ser mulher trator. E é isso que a gente vê muitas mulheres passando ainda por isso. Sim. E não se reconhecendo como rainha, aceitando até de relacionamento migalhas, aceitando pouco, porque ainda não se deu esse valor, esse merecimento de ser rainha, né? A rainha, eu acredito que a mulher, quando ela coloca a coroa, ela diz, eu mereço essa coroa, eu mereço ser rainha, eu mereço qualidade de vida, eu mereço viver bem, eu mereço ter minha empresa. Eu acho que é muito o merecimento. Sim. E é isso que falta muito em algumas mulheres, né?
E esse rainha, né, que a gente fala muito no clube, não é o rainha de ocupar o espaço masculino, jamais, isso é muito pesado. Não, o nosso espaço mesmo de realeza, de filha do rei, de andar com autoridade, de andar com a nossa cabeça levantada, por isso a coroa, porque se a gente baixar e andar cabisbaixa, a coroa cai. Então por isso é o nosso ajustar a coroa e viver aquilo que é merecido. Aqui. Então, mas esse cuidado, e muito disso que os homens são omissos, é responsabilidade da mulher que teve uma mãe trator dentro de casa, né? Que já foi atropelando tudo, que vês ali, e é nos pequenos detalhes, porque às vezes a gente acha que aquilo aconteceu do nada. E é uma coisa simples, por exemplo, hoje de manhã, eu e Bianca e Carlos estamos na pousada, né? Bianca, minha filha, de 11 anos, e Carlos, meu marido. E aí ela, mamãe, abre essa garrafa, que é umas garrafas grandes de água. Eu falei, o papai tá aqui, ele abre a garrafa pra gente. Então, essa coisa da gente prestar atenção, não ir atropelando tudo, deixar o homem ocupar o espaço dele. Porque senão você tá ali fazendo tudo, tá super cansada, tá exausta, tá esgotada, estressada. Ainda mais nós mulheres 40 mais que tem que cuidar muito dos hormônios. Tem que ter esse cuidado, porque senão a gente não aguenta e ninguém quer ficar perto de pessoa chata, não. É verdade, tem que ser agradável. E essa jornada dupla, né, de ser empreendedora, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, que a mãe é muito mais cobrada que o pai, os filhos cobram muito da mãe, e realmente eu acho que é nas pequenas coisas. Às vezes ir no supermercado e pedir, você pode levar essa sacola para mim? Você pode? Por favor. É isso que eu sempre estou testando também. Quando eu chego, eu peço para alguém, você pode abrir? Você pode... Isso mesmo. É isso, por quê? Porque é testando e colocando realmente, valorizando que o homem tem a sua posição e a mulher também. Então não é realmente ser superior, pelo contrário, é andar junto, mas saber o seu merecimento, né? Tirar essa armadura que muitas vezes uma líder, referência dentro da empresa, às vezes precisa ter uma postura um pouco mais ali de autoridade, mas em casa tirar essa qual é o maior papel que eu tenho em casa? O meu maior papel hoje com a Bianca é ser mãe dela, não importa quantos CNPJs eu tenho, quantos, de repente, títulos eu já recebi ali. O maior papel na vida dela é ser mãe. Então, isso que importa para mim. Do meu marido é a mesma coisa, às vezes vivendo num momento frágil. Ali eu sou a esposa dele, eu não sou a Lidiana empreendedora, isso, aquilo. Então, entender cada papel no lugar certo. Aqui na empresa eu preciso ter um pouco mais de autoridade, mas não trazer isso para dentro da nossa casa. Isso é sabedoria, né? E a vida fica muito mais fácil, não se meter também em coisas assim que... eu estava conversando com uma das nossas gerentes aqui da loja, ela falou, Lídia, eu fiquei muito chateada que a minha sogra pegou meu cartão, fez isso. Eu falei, mas você não precisa falar nada para sua sogra, é o seu marido que fala. Você não vai comprar uma briga que não é sua. Quem tem que falar é seu marido. Ele conversa. Você vai ficar que nem uma lady lá, uma egípcia. Não vai falar nada. Imagina que você vai criar. A culpa vai ser em cima de você. Se ela for reclamar de qualquer coisa, vai ser de você e não do filho, né? A gente sabe encher a mãe, né? O filho sempre ali tem um lugar, um sentimento especial. Então, assim, você não tem que comprar briga. Deixa ele resolver. Pronto, isso é dele. Então, esse papel, assim, que a gente traz para a nossa vida, que não entende que nós estamos comprando brigas que não são nossas e depois estamos lá. Carrega coisas dos outros na nossa bolsa, na nossa mochila, que não é nosso, né? Pra quê? É isso, solta. E é muita sabedoria, muita inteligência. É isso que a gente tem que ser, né? A mulher, ela tem que ter essa habilidade, essa inteligência. Agora, Lid, não tá aqui, mas eu quero assim, eu sei que você é uma mulher de Deus. E eu quero que você dê aqui também, assim, como Deus comanda as nossas vidas, né? Como é que Deus, Jesus, eu acho que os caminhos de Jesus, como Ele é referência para você, o que é Deus, né? Porque a gente já vai no bate... Mas agora fale assim um pouco da sua jornada, a sua fé. Como foi sua fé nessa jornada? Nas quedas, nas vitórias? Sim, assim, às vezes a gente tem acha que Deus é uma lista de supermercado, que você busca Ele somente quando você está precisando. E imagina, agora eu tô 5 anos sem falar contigo, eu ligo, Eli, você pode me emprestar 50 mil reais?
Você fala, nossa, mas faz 5 anos que ela não lembra nem do meu aniversário, como que ela tá me ligando agora para me pedir 50 mil reais? Ela lembrou de mim? Então, esse cuidado que a gente tem que ter de cultivar essa intimidade com Deus. E Deus não nos dá as coisas porque você pediu, porque você sofreu por isso. Não, Ele nos dá porque nos ama, né? Então, Ele nos vê como filhos de Deus. Então, esse cuidado, essa intimidade, e Ele sempre fala, Ele sempre tá ali, Ele sempre responde, mas a nossa cabeça tá tão no barulho, tá buscando tanta coisa, tá comprando as brigas que não são nossas, e que às vezes você não escuta. Nessa semana, vários desafios. Eu vim para Santarém só para resolver desafios. Por isso que a gente não fez nada, nenhum movimento também. Porque foi para resolver desafios. E eu sei, Senhor, como eu vou resolver isso aqui? Né? A gente trabalha com muitas pessoas, né? Muita gente, muitos funcionários. E Ele foi respondendo cada coisa, sabe? Cada momento. Eu falei, amanhã eu preciso tomar essa decisão e eu não sei o que fazer ainda disso daqui. Então vou acalmar meu coração, vou descansar nele e eu sei que Ele vai me responder em algum momento. E pronto, e Ele responde de várias formas. Ele pode ser numa palavra. Comigo é muito no pensamento, muita coisa assim que aparece a resposta, assim. Às vezes eu tô dormindo e acordo já com a clareza daquilo. Às vezes, para mim, Ele fala com cada pessoa de uma forma diferente, né? Pessoas que respondem, essa minha amiga que está de aniversário hoje, ela disse que Deus responde muito na palavra. E para mim, assim, é no pensamento. Então, às vezes eu tenho esse cuidado para não estar com a minha cabeça tão cheia de coisa, eu estar sempre no telefone, eu estar ouvindo muitas coisas, para deixar aquele tempo ali, porque Deus pode falar comigo, Deus pode me responder alguma coisa. Então, essa intimidade e essa consciência, por isso que o jejum é tão importante. O jejum é como se Deus não precisa disso, mas a nossa carne é muito barulhenta. Quando a gente para de comer tantas coisas, assim, açúcar, enfim, farinhas, o nosso corpo fica muito elétrico. Quando a gente tira isso, a gente começa a ficar mais calmo. Então, nosso ouvido também fica mais treinável para escutar a voz dele. Então, tudo é direcionado por eles. E hoje, mais do que nunca, né? A gente acredita muito na força do nosso braço, mas o Evoa foi o chamado dele. Então, cada pessoa que entra, assim, eu oro muito, tudo assim, Deus, tem que ser o momento dessa pessoa, senão não tem por que ela estar aqui. Eu preciso realmente entender onde eu vou ajudar essa pessoa, o que ela vai conseguir, porque às vezes não é o dinheiro, às vezes ela vai ter um projeto lá e ela nem vai colocar na gaveta e nem vai praticar o que a gente passou a mentoria. Às vezes era alguém que ela precisava conhecer no Evoa, às vezes era alguma palavra de outra pessoa que ela ouviu. Então a gente nunca sabe. Eu sei que eu vou caminhando e as coisas vão acontecendo, e às vezes muito tempo depois eu fico acontecendo. Até a nossa querida, que é de Goiânia, a Jaque, que ela foi, esses dias ela fez um post enorme, ela falou, Lid, eu preciso te contar isso, as pessoas não estão me reconhecendo, eu tive uma transformação muito grande na imersão, não vendo mais quem era a Jaque, e assim, enfim, é a mão de Deus, eu não fiz nada, eu organizei uma imersão, mas quem fez ali foi a mão dele. E a gente precisa estar muito sensível, assim, muito cuidado, as meninas que estão no louvor também, assim, porque dificilmente o Espírito Santo vai fazer alguma coisa se você está cheio de pecado, se o teu coração está intencionado em alguma coisa, né? O que é onde está seu coração? Né? Meu coração ser famosa, eu quero ganhar muito dinheiro. Isso vai ser uma ferramenta, vai ser uma consequência de você realizar o seu propósito ali. Então, eu sempre converso muito com elas, né? A gente precisa ir e através do nosso coração, não sei o que está acontecendo na casa de vocês, não sei às vezes as atitudes que você está tendo, mas a gente precisa ir com o coração aquebrantado, porque eu sei que é através de nós que Deus vai fazer a obra ali naquelas mulheres que a gente nem sabe o que vai ser. Então, a questão assim é ser empático, né? Jesus, ele abraçou todos sem ver religião, sem ver raça, sem ver nada, ele abraçava com amor e ele se colocava no lugar do outro. Eu acho que isso, e é isso que Jesus faz, né? Ele abre e coloca essa bondade de olhar o outro com amor, né? É como um mandamento fundamental, amar o próximo como a si mesmo, né? Isso é amor, né? E você vê que lá são várias religiões, né? Não tem muitas. E tudo ficou em harmonia. Tudo em harmonia, né? E tudo. Então, isso que esse respeito, esse cuidado, e Deus é o mesmo, isso que importa. Foi maravilhoso. E você é uma mulher inteligente que tem que ensinar o bom, sempre te escutar. É maravilhoso. Vamos fazer agora um bate-volta? Vamos. Eu falo uma palavra e você fala o que está no coração. Ai, senhor, desafio. Vamos? Vamos lá. Primeira, coragem. Coragem é? Coragem
eu acho não, estou certa disso, que é viver a verdade, viver o que realmente é, porque é muito mais fácil você criar um personagem ali, mas viver o que está no seu coração é desafiador. Olha que maravilha. Sucesso é? Sucesso é agradar o coração de Deus, acordar e dormir e pensar, nossa, o que eu fiz hoje agradou o coração de Deus. Propósito é? Propósito é servir. Independente de qualquer coisa, você serve com seus dons. E nem sempre o servir é não cobrar. Você tem um dom. E essa semana mesmo, eu e Carlos e Bianca estávamos falando sobre o café. E aí ele falou, nossa, imagina alguém que teve essa inteligência de fazer uma bebida com um grão. Que quando você morde o grão, ele é amargo. E torrar esse grão e fazer uma bebida. E aí eu falei, mas essa pessoa já veio com um dom. Então ela sabia o que ia fazer com esse café virar uma bebida, porque de repente poderia ser um outro tipo de alimento. Então com certeza o seu dom está ali já no seu coração, de servir. Deus é? Deus é a grandeza de tudo, né? Deus é a misericórdia, Deus é amor, é viver para agradar o coração. Mulher é? Mulher, nós somos tão importantes. Mulher é alegria, mulher é vida. Tudo que tem mulher, uma casa que tem mulher é mais alegre, é mais cheio de vida. Família é? A família é o nosso renovo de forças, porque ali eles sabem realmente quem você é. Eles sabem que você está sem maquiagem, que você está descalça. Eles sabem os seus defeitos, os seus desafios, mas é ali, naquele tanque, que você se renova para no outro dia sair e dar o seu melhor para o mundo. Muito bem. E empreender? Empreender é? O que é empreender? Empreender é a gente transformar negócios, gerar recurso e oportunidades, porque nem todo mundo fala assim, Lide, todas as pessoas podem empreender, todas as pessoas podem empreender, mas poucas têm essa disciplina, essa resiliência e não estão preparadas ou às vezes não querem para isso. Todas podem, mas não é para todos, digamos assim. E ali no empreender, hoje mesmo recebi uma mensagem tão linda de uma pessoa que ficou mais de 4 anos e muitas vezes assim eu tive que puxar a orelha dela e ser firme, e ela mandou uma mensagem tão bonita e ela falou, Lídia, eu te agradeço por tanto, eu sou só a pessoa que eu sou hoje, com a minha família, com meus filhos, no meu trabalho, porque um dia eu convivi ali com você diariamente e muitas vezes, a maioria das vezes eu fui bem dura com ela. Então a gente entender que o nosso trabalho ali é um berço da gente transformar vidas, e nem sempre é passar, mas na maioria das vezes passar a mão na cabeça não vai resolver. A gente precisa ali ser firme e nem sempre ser a melhor coisa que a pessoa queria, mas ver os resultados depois das pessoas, independente se estejam ou não com a gente. Eu acho que a gente coloca a nossa estrelinha lá no céu. Isso mesmo. Estamos terminando esse bate-papo maravilhoso. Agradeço muito a sua presença, Lide. Foi tudo. Você é muito inteligente, como eu sempre digo, mulheres inteligentes, né? E faz toda a diferença. E é isso que é importante. Nós, mulheres, temos que abrir o nosso coração e escutar outras mulheres, porque é válido. E você sempre, como mentora, me aconselha, fala coisas muito importantes para mim. Eu gostaria que você falasse para o nosso público aí um conselho para inspirar essas mulheres. É uma alegria. E se eu puder então falar uma única coisa, é servir com o seu dom. Essa comparação, ela é muito maléfica para a nossa vida, para a nossa família. É olhar para o seu dom, trabalhar com as suas ferramentas que Deus te deu, que você vai viver uma vida com certeza na plenitude, agradando o coração de Deus. E isso basta. Isso mesmo. É isso mesmo, como a Lide falou, nós temos que ser autênticas, né? E não se comparar com o outro. Não se comparar. A rede social mostra coisas que não são verdades. A gente não pode comparar pela rede social.
mas ter uma vida mais plena, né? Como a gente sempre fala, o passado já passou, o futuro é desconhecido e o presente é um presente. Então tem que viver o agora, né? O agora, viver com intensidade, com amor, com presença. E a gente vê que muita gente está se distraindo no seu agora, com redes sociais, se distraindo com comparação. E mesmo que fosse, né, liberdade que a pessoa está vivendo, está postando, isso diz sobre ela, sobre essa pessoa. Não tem que olhar para o lado nada, né? Eu vejo tanta coisa, brigas de herança e tudo. Falei, meu Deus, que isso? Olha por Deus, tem 24 horas. 24 horas da sua vida. Tá saudável? Tá. Conseguiu ter um conhecimento? Tem. Agora honra o que você tem. Honra o que você tem com toda a sua vontade, que Deus vai abrir. Porque se você não chegou naquele patamar que deseja ou que viu outra pessoa, você não está preparado. Às vezes você não tem uma esposa ou não casou porque vai tratar mal, ainda está grosso, está uma pessoa ignorante, não vai ter alguém. Deus não vai mandar essa pessoa para ser maltratada por você. Ou às vezes você vai humilhar as outras pessoas, aquele bem financeiro vai subir a sua cabeça e você, né, não vai saber lidar com aquilo, ou vai maltratar uma equipe, por isso que Deus ainda não te deu uma empresa. Então pense, por que eu não cheguei aqui? O que está precisando trabalhar? O que eu tenho que eu não trabalhei ainda? E buscar conhecimento e ser uma pessoa melhor todos os dias, aprender com nossos erros e não criar uma casca. Porque os desafios são todos, né? Eu vejo, meu Deus, como Deus me desafia todos os dias. Se a gente for amargurar o coração por isso, nossa, a gente fica uma pessoa ranzinza que ninguém quer chegar perto. E as pessoas são diferentes. Você não pode se comparar porque você é única. Você é única. Como é que você vai querer ser igual a uma pessoa? Porque você não é. Você é única. Os seus gostos são diferentes, suas vontades são diferentes, seus sonhos são próprios. E eu acho que a gente tem que se identificar. E eu trabalho muito o meu amor próprio, né? E eu falo assim, como a gente tem que se amar, se gostar, se abraçar. E quando a gente se ama, se conecta com a gente não se compara, não. Porque a gente tá lá para dentro, sabe? A gente entra por quem eu sou, e isso é Deus, né? É Deus dentro da gente. E para finalizar, Lid, eu posso por quê? Eu posso ser feliz todos os dias. É apenas ter um coração grato, olhar para frente e usar as ferramentas que Deus te deu ali. A ferramenta tanto do seu trabalho, da sua sabedoria, da sua saúde, e olhar para frente, não olhar para os lados. Então, você vai poder ali, com certeza, realizar muitos sonhos e transformar muitas vidas. A rainha a gente fala muito no Clube Evoa que é essa mulher que carrega uma coroa. Alinhamos a nossa postura e corrigimos a nossa coroa, que quer dizer o quê? Nem todos os dias são fáceis, né? A maioria são desafiadores, então por isso que a gente alinha e caminha com a postura ereta para poder segurar a nossa autoridade que vem do alto, porque se a gente não usar, alguém roubará e usará contra a gente. Se você for omissa na sua empresa, vem outra pessoa e leva os funcionários, né? A gente só fica sem os melhores, sempre. Se a gente for omissa na nossa casa, o que é que acontece, né? Com os nossos filhos, o mundo vai escutar, se a gente não escutar. Então, por isso essa autoridade, Deus nos deu essa autoridade que vem do alto. Então, a gente precisa usar com sabedoria, sem atravessar o caminho de ninguém, muito menos dos homens. Isso mesmo. Vamos lá, então? 1, 2, 3, rainha! E vamos finalizar rapidinho. Eu posso, você pode, nós podemos!